Bom, na aula de hoje a gente vai retomar um pouquinho o assunto que a professora Ingrid conversou com vocês na última aula. Acho que foi, se eu não me engano, foi nesse fim de semana. E não sei, como ainda é recente, eu acabei não preparando nenhum slide para essa aula, então eu vou acabar falando mais. Então, se ficar confuso para vocês ou se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem parar a aula, fiquem à vontade, tá bom? Bom, nesse primeiro momento, eu vou fazer meio que um resumão sobre as revoltas do período colonial. Então, enfim, eu vou começar a falar aqui. Se tiverem alguma dúvida, eu vou falando devagarzinho para, enfim, para evitar confusões aí. Bom, acho que a primeira que assim, a gente fala em revolta colonial e uma das primeiras que a gente vê na cabeça é a Inconfidência Mineira, por causa do Tiradentes e tal. E enfim, as causas da Inconfidência Mineira foram a crise mineradora, o descontentamento da elite sem participação, e não era uma revolta que não tinha participação popular, então é importante a gente lembrar disso. E quem era essa elite nesse momento? Essa elite era uma elite que era formada na Europa, em Portugal, enfim, em diversos países da Europa, era formada nas universidades da Europa. Então, essa elite, quando ela voltava para o Brasil, ela voltava com ideais, com pensamentos, com ideias que estavam circulando na Europa naquele momento. E a principal ideia que estava circulando na Europa naquele momento eram as ideias do iluminismo. Enfim, toda aquela discussão sobre o século das luzes, o que é o iluminismo que vai influenciar a Revolução Francesa, que tem todo esse caráter de igualdade, fraternidade e, enfim, eu acho que essa é uma característica importante também. E, além disso, a gente pode ver também uma dessas características na bandeira de Minas Gerais. Está escrito Libertas, que será também. Então, são algumas características importantes que a gente tem que levantar nesse momento. Os líderes, essas elites, elas queriam a separação da capitania de Minas Gerais da metrópole. Ou seja, queria separar o estado de Minas Gerais do resto do país, criando assim um novo estado. E o movimento foi delatado, foi um movimento que não deu certo, e Tiradentes ele foi executado em praça pública com outros banidos. Enfim, eu estou falando aqui, se tiverem alguma dúvida, podem interromper, tá bom? Agora eu vou falar sobre a segunda, sobre a Conjuração Baiana. Ela aconteceu em Salvador e era uma insatisfação popular dos alfaiates com preços elevados e falta de alimentos. Enfim, então a gente pode perceber que essa já é uma revolta do período colonial com mais participação popular. Então, e mesmo assim, apesar da participação popular que é intensa, a gente também tem a presença da elite nessa revolta. E as influências também são da Revolução Francesa, da Revolução Americana, da independência do Haiti, que também esse é um movimento que não deu certo, é um movimento delatado, e os enfim, os mandantes do movimento eles são executados em praça pública também. Bom, até aqui tá tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Alguma questão? Ou tá tranquilo assim? Tudo bem. O movimento da Conjuração Baiana? Posso sim. Bom, ele é um movimento que, que ele tem uma insatisfação popular. E com essa insatisfação popular, ele também tem uma participação popular maior que na, na, na Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira ela não tem uma participação.
a participação popular da Inconfidência Mineira ela é muito pequena em comparação com a Conjuração Baiana. Então, a Conjuração Baiana ela tem uma participação popular maior que a Inconfidência Mineira. Ela também, e além disso, ela é influenciada por ideais também do iluminismo, enfim, ideais da Revolução Francesa, da independência, da Revolução Americana, da independência do Haiti. E, enfim, são vários fatores que as ideias iluministas estão influenciando essas pessoas nesse momento. E, enfim, o fim dela foi igual a Confidência Mineira, que foi o fim, a morte dessas pessoas em praça pública. Deu para deu para entender bem? Deixa eu ver aqui. Deu para entender bem, Newton? Beleza. Bom, gente, são muitas revoltas, então eu vou passando aqui. Se ficar alguma dúvida, pode ir parando que eu tento explicar melhor aqui, tá bom? É, outra revolta que aconteceu em Minas Gerais, que é a revolta de Felipe dos Santos. E essa revolta ela é conhecida por ela ser o embrião da Inconfidência Mineira. Ou seja, a Inconfidência Mineira ela também foi influenciada pela revolta de Felipe dos Santos, que aconteceu anteriormente em Minas Gerais. Ela foi uma revolta localizada na Vila Rica, e aconteceu pela elevada tributação do ouro. Então, essa elite que organizou esse movimento, que era composta por fazendeiros e por uma parte da população, ela também foi executada nesse momento, que foi uma revolta que acabou não dando certo. Agora, passando aqui, a gente tem a revolta de Beckman, que é uma revolta que vai acontecer no Maranhão. Essa é uma revolta que ela tem sua causa na insatisfação de comerciantes, proprietários e proprietários rurais e também a população. E essa insatisfação vai se residir no fato de que a companhia de comércio ela vai ter todo o monopólio enfim, de controle dos preços. Ela vai poder aumentar os preços, ela vai poder diminuir quando ela quiser. E, enfim, e além disso, essa companhia ela não distribuía muito bem o, as mercadorias nas cidades. Então, o que vai acontecer também, que vai influenciar, é que essas companhias elas vão fazer um precário abastecimento nessas regiões, e isso vai acabar influenciando também como um dos motivos que vai gerar essa revolta. E essa revolta ela é liderada por Manuel e Thomas Beckman, que eram fazendeiros do Maranhão, e eles foram presos e condenados também. Bom, essa é uma revolta um pouco mais, enfim, um pouco mais complexa, porque ela vai também envolver os jesuítas, porque lembra que a gente conversou acho que foi algumas aulas atrás, que sempre que, enfim, sempre que os jesuítas aparecem no território brasileiro, eles estão ou defendendo o indígena ou, enfim, exercendo o papel a favor da escravização dos negros. E nesse caso, eles estavam defendendo os indígenas, ou seja, os jesuítas eles não queriam que os indígenas dessa região fossem escravizados, e esses fazendeiros eles queriam, porque eles queriam usar esses indígenas eles queriam usar esses indígenas como mão de obra em suas fazendas. Então esse também é outro embate que vai acontecer nessa região, que, enfim, é muito importante a gente ter ele em mente também. Bom, alguma dúvida, alguma questão? Beleza. A próxima é a Guerra dos Emboabas. Ela é um pouco mais simples de entender. Ela vai acontecer
bandeirantes paulistas e portugueses. Esses portugueses eram chamados de emboabas por esses fazendeiros paulistas. E essa revolta reside praticamente no aumento dos, enfim, como causa que os emboabas, os portugueses estavam querendo aumentar o preço do ouro, aumentar os impostos sobre o ouro, e os fazendeiros, pessoas, comerciantes, ficaram insatisfeitos com essas medidas e resolveram, enfim, eles resolveram entrar em guerra por causa disso. E, enfim, também foi uma guerra que não teve êxito, assim como as outras. É, enfim, a maioria dos fazendeiros que participaram dessa, e uma parte da população que participou dessa guerra foram mortos. Então, enfim, assim como os outros foi uma revolta que não deu certo. A próxima é a Guerra dos Mascates, que ela vai acontecer em Pernambuco. Bom, a, a Guerra dos Mascates é uma guerra entre comerciantes de Recife e contra o contra proprietários de terra de Olinda. E essa guerra ela reside no fato de que, apesar de Recife ser uma cidade mais rica, com mais influência, quem tinha o domínio o domínio político de Pernambuco naquela época era Olinda. Então essas duas cidades vão entrar em guerra e quem sai vitorioso dessa guerra é Recife. E, enfim, depois disso, claro, Recife que se torna capital de Pernambuco e se torna mais envolvida após essa guerra. Enfim, e, e outra revolução que acontece em Pernambuco também, que vai acontecer um pouco mais tarde, já em 1817, mas como ainda é o período colonial, vou trazer aqui para vocês, que é a Revolução Pernambucana. Essa Revolução Pernambucana ela tem a ver com a vinda da família real para o Brasil e, consequentemente, com a vida da família real para o Brasil, o que acontece é o aumento de impostos e, enfim, essa é uma revolução também pensada nos moldes do iluminismo e, enfim, e também é uma revolução que acaba fracassando. Mas eu acho que essa última revolução que aconteceu aqui em 1817, a professora Ingrid ainda vai falar com vocês. Então, vai, ela vai tocar em assuntos que estão relacionados com essa revolução. Então, não precisa ficar tão preocupado agora nesse momento sobre ela, tá bom? É, bom, essas foram as principais revoltas e guerras do período colonial enfim, que eu queria falar um pouquinho aqui com vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, esse é o momento aí. Que alguma coisa que não deu para entender, alguma coisa que, enfim, ficou alguma coisa vago para vocês. Bom, acho que a maioria das revoltas nesse período, elas acabavam em morte porque, enfim, com a descoberta do ouro no Brasil, era muito arriscado para os portugueses que eles deixassem essas revoltas terem êxito. Então, quão mais repressivo os portugueses, eles eram muito, eles investiam muito nessas guerras para que essas revoltas não acontecessem, porque, enfim, se acontecessem, eles perderiam muito dinheiro. Então, valia mais nessa época investir no exército pesado do que acabar perdendo esse monopólio sobre o ouro. E, enfim, e a maioria dessas revoltas, com exceção da Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana e a Revolução de Pernambuco,
todas as outras revoltas que eu comentei com vocês, elas são conhecidas como revoltas nativistas. Por quê? Porque elas não carregam um sentimento de nação. E, enfim, esse sentimento de, eu estou me revoltando aqui porque eu sou brasileiro e eu quero me revoltar contra os portugueses, enfim, com o objetivo de ter meu próprio território. E isso não acontece. Esse sentimento de nação é muito importante a gente ter isso em mente, porque aparece muito nos vestibulares. Esse sentimento de nação, esse sentimento de ser brasileiro, ele só vai acontecer depois da independência do Brasil, que vai acontecer em 1822. E, enfim, é depois mesmo, porque depois da independência do Brasil, ainda continua muito, enfim, muitos portugueses na, enfim, muitas pessoas da corte portuguesa continuam governando o Brasil, mesmo após a independência do Brasil. E, enfim, essas elites brasileiras, elas vão começar a se articular para, enfim, em torno de um sentimento do ser brasileiro somente nessa época. Mas, enfim, esse é um assunto que a professora Ingrid, eu acredito que vai tocar com vocês ainda, então também é um assunto que vocês podem ficar tranquilos, que ela ainda vai conversar com vocês, mas, enfim, eu estou comentando aqui porque é um aspecto importante que pode aparecer em questões que a gente vai responder daqui a pouco. Eu acho que era isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Daqui a pouco a gente vai passar para os exercícios, mas se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esses aspectos das revoltas coloniais, vocês fiquem à vontade para falar, tá bom? Bom, gente, então eu vou passar aqui pros exercícios e deixa eu apresentar aqui também. E, enfim, a gente vai também conversando assim ao longo dos exercícios, se surgir alguma dúvida. Aí, como eu vou estar apresentando a minha tela, eu vou pedir para vocês. Tem sim. Eu tinha visto. ah, Deixa eu pensar aqui. Eu não sei se eu posso estar me confundindo, mas o nome Porto Seguro ele tem a ver com a escravização e o tráfico negreiro, porque, enfim, como o nome já diz, era um porto seguro para que esses navios com essas pessoas escravizadas chegassem no território brasileiro sem ter uma fiscalização, enfim, muito em cima. Não sei se deu para entender também esse assunto. Eu acho que tem mais a ver com o século XIX, porque vai ter um momento do século XIX que é o tráfico negreiro, ele vai ser proibido. Então, enfim, ao longo da costa brasileira vão existir várias regiões que, mesmo com o tráfico proibido, vão acabar chegando mão de obra escravizada nesses territórios ao longo da costa brasileira. Bom, se alguém tiver mais alguma dúvida, fique à vontade para falar, tá? Vou apresentar aqui. Vocês estão enxergando minha tela? Se sim, eu ia pedir para alguém só confirmar no microfone, por favor. Aham, sim.
Bom, aqui nesses exercícios a gente vai retomar alguns conceitos, algumas coisas que a Ingrid falou na aula e como, enfim, a aula foi há pouco tempo, eu acredito que a gente consegue resolver esses exercícios juntos. E eu vou começar por esse primeiro aqui. Eu vou ler primeiro o enunciado da questão, depois eu leio o textinho, tá bom? A situação histórica descrita evidencia, então é para a gente descobrir qual contexto histórico esse texto ele tá relatando para a gente. Bom, a sede insaciável do ouro estimulou a tantos a deixarem suas terras e a meterem por caminhos tão ásperos como são os das minas, que dificultosamente se poderá dar conta do número de pessoas que atualmente lá estão. Contudo, os que assistem nesses últimos anos por longo tempo e as correram todas, dizem que mais de 30.000 almas se ocupam, umas em catar e outras em mandar catar nos ribeiros do ouro, e outras em negociar, vendendo e comprando o que se a Mister não só para a vida, mas para o regalo, mas que nos portos do mar. Bom, eu acho que uma das palavras centrais aqui desse texto que ele traz pra gente enfim, é a corrida do ouro. Então, qual seria a questão aí que vocês marcariam nessa questão? Deixa eu ver. Bom, se alguém responder no chat, só me avisa pra eu voltar pra dar uma olhada, tá bom? É a letra B? Aham. Correto. Bom, acho que é um dos elementos centrais que trata no texto essa corrida do ouro e essa esperança de enriquecimento fácil. Então, essa é a questão correta nessa primeira questão. Ele já está perguntando, o relato de Antonil informa ainda que a atividade demineradora, o relato de Antonil é esse texto que a gente acabou de ler, então, enfim, eu vou deixar um pouco aqui para se vocês quiserem retomar alguma coisa. Bom, O Aleph tá falando aqui que é a letra B. cadê? E eu Beleza. também acho que é a B. É que está no texto também. Eu concordo com vocês que aparece aqui, ó, como a gente pode ver, que mais de 30.000 almas. Então, tipo, ele está dando essa noção de que essa é uma região que está sendo bem povoada nesse momento. E, e a questão do comércio tipo, é uma questão de causa e consequência, porque onde vão haver muitas pessoas, a gente já consegue ligar com essa questão do comércio. E, enfim, essa questão do crescimento populacional e o comércio de estarem interligados é uma questão importante. Só que além disso, da questão do comércio e do crescimento da população, outro aspecto que se relaciona também é a riqueza dessas regiões, porque, enfim, se tem muito ouro, o que vai ter é muito dinheiro assim para se comprar,
para se criar um sistema comercial ali dentro da colônia. E, enfim, esse sistema de comércio ele vai ser muito importante, porque ele vai gerar assim uma riqueza interna, e essa riqueza interna ela é ela é muito preocupante assim para a metrópole, porque é uma das últimas coisas que a metrópole quer é que essa colônia tenha uma riqueza interna, porque se ela tem uma riqueza interna, ela começa a pensar com, enfim, nos seus próprios moldes, assim, e isso pode ser perigoso, pode gerar uma revolta, pode gerar um rompimento com a metrópole. E, enfim, uma das revoltas a gente já viu antes, que foi a Inconfidência Mineira, que ela vai acontecer em Minas Gerais, que é onde mais ou menos se situa o que o autor do texto está falando. Então, enfim, são questões importantes aí que a gente precisa saber. Bom, deixa eu passar aqui para a próxima. Agora é 5, tá bom? Bom, aqui o comando da questão, ele está pedindo o texto acima refere-se. Bom, eu vou ler aqui primeiro, aí depois eu dou um tempinho para vocês. Assistimos no final do século XVII, após a descoberta das minas, não a uma nova configuração da vila, nem a ruptura brusca com o padrão anterior. Ao contrário, a consolidação de todo um processo de expansão econômica, de mercantilização e de concentração de poder nas mãos de uma elite local. A articulação com o núcleo mineratório dinamizará este quadro, mas não será de alguma forma responsável por sua existência. Bom, então a gente tem que saber aqui de quem que ele está falando aqui, responsável, a existência de quem que ele está mencionando aqui nesse momento. Então eu vou grifar aqui alguns textos, alguns trechos desse texto, que ele é um pouco mais complicadinho, e depois a gente passa para as alternativas, tá bom? Aqui então é o final do século XVII, tem a questão das minas, que ele está dizendo, após a descoberta das minas, o que houve sim uma nova configuração dessa vila, então o que a gente pode ter, uma das pistas que ele está trazendo para a gente é que é uma cidade que se localiza na região sudeste. Então aqui a gente já elimina algumas questões, como essa primeira e essa daqui. Epa. A e a D, então já não tem como ser, porque ele está tratando de uma região do sudeste, então o que resta para a gente é a existência ou de São Paulo, Ouro Preto ou de Mariana. E, enfim, eu vou ler aqui a partir do final agora, que a articulação com o núcleo mineratório dinamizará este quadro, mas não será de forma alguma responsável por sua existência. Então ele quer uma cidade que, apesar de que o sistema mineratório ele influencia na sua existência, mas ele não é responsável pela, enfim, ele influencia na, peraí, vou reformular aqui. Ele influencia enfim, na cidade, para que com chegada de ouros, com chegada de comércio, enfim. Só que esse sistema de mineração ele não é responsável pela existência da cidade. Então, vou dar um tempinho aí para vocês pensarem agora. Eu acho que São Paulo é o melhor exemplo, a letra B. E a gente tem Ouro Preto e Mariana, que são cidades que têm essa existência, enfim, intimamente ligadas com essa atividade mineradora. Então, são duas questões que a gente exclui também lendo a segunda parte do texto. Agora 6.
qual era o papel da casa de fundição na mineração no Brasil. Eu acho que essa questão eu vou só dar uma breve explicação e que, enfim, também é uma questão muito importante que aparece em algumas questões. Então, eu só vou dar uma breve explanação aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma outra questão sobre isso, podem falar, tá bom? Vamos lá, então. O papel das casas de fundição no sistema colonial, ele tinha era principalmente voltado para impedir o contrabando. Não que a existência dessas casas de fundição impedisse o contrabando, mas ele foi pensado pelos portugueses para impedir que, que acontecesse um contrabando. E por que acontecesse contrabando? Porque o ouro que era coletado nas montanhas em Minas Gerais, ele era um ouro de aluvião. E esse ouro ele é em pó, então ele é muito fácil de ser contrabandeado. Daí, nessas casas de fundição, o que acontece é que esse ouro, que ele era em pó, ele começa a ser fundido e transformado em barra e selado com o carimbo do Reino de Portugal. Então fica mais fácil da coroa portuguesa ter um controle maior sobre esse ouro. Bom, sobre essa questão era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, fique à vontade de perguntar, tá bom? Agora é uma questão que envolve um pouco o tema geral, que vai ser uma questão que vai envolver as duas frentes, então, enfim, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem interromper, fiquem à vontade também. Em 1703, Portugal assinou com a Inglaterra o Tratado de Matuém. Esse Tratado de Matuém é o Tratado de Panos e Vinhos. A assinatura desse tratado teve implicações profundas para a economia portuguesa e inglesa, as quais não seria correto incluir, então ele quer o aspecto que não seja verdade aí nessa questão. E lembrando que esse foi um tratado que Portugal saiu em muita desvantagem e Portugal começou a depender muito da Inglaterra nesse momento. Porque, enfim, Portugal ele comprava, comprava pano, ele recebia pano da Inglaterra e tinha que enviar vinho. Então era muito desvantajoso para Portugal esse tratado, porque o vinho ele é um produto muito mais caro que o pano, que a fabricação de algodão. Então tem toda essa questão de que Portugal se deu mal assim com a assinatura desse tratado. Bom, eu vou lendo aqui com vocês, aí a gente faz um check nas questões para ver quais estão certas. Então, a ampliação brutal da dependência econômica de Portugal em relação à Inglaterra, essa é uma questão correta, que, como a gente comentou agora há pouco, esse tratado desfavoreceu muito, enfim, deixou muito Portugal nas mãos da Inglaterra nesse momento. A destruição do que havia de produção manufatureira em Portugal em função da concorrência absolutamente desigual com os produtos ingleses também é uma questão correta, porque, enfim, apesar de serem panos que estavam vindo, tem toda uma questão de manufatura envolvida, porque era colhido algodão e esse algodão ele era processado em máquinas na Inglaterra, e como a Inglaterra ela já tinha enfim, um poder assim com as indústrias maior que Portugal, ela também tem essa vantagem. O aumento do fiscalismo português sobre o Brasil como forma de equilibrar a balança comercial com a Inglaterra também é uma questão correta, porque como Portugal está perdendo muito dinheiro com a Inglaterra, o que ela começa a fazer no Brasil é aumentar muito a fiscalização para evitar o contrabando de ouro, para evitar que ela perdesse ouro para
dentro da colônia. Então também é uma questão correta. E a D agora, abertura para a instalação das indústrias inglesas no Brasil, aproveitando-se da disponibilidade de matérias-primas e da mão de obra barata. Bom, essa é uma questão incorreta, então a gente assinalaria ela. E, enfim, essa questão das indústrias inglesas no Brasil, ela vai acontecer muito, um período muito posterior, acho que somente depois enfim, ali no início da República. Então, é uma questão que acontece, só que somente no início da República. Então, ali por volta de 1900, 1910, tá bom? Agora 9. Tem alguma dúvida sobre essas questões que eu falei agora? Ou tá tudo bem? Tá correto. Esqueci de ver a questão aqui no chat, desculpa. Vocês têm alguma dúvida ou tá tranquilo? Beleza. Bom, a questão 9 eu também vou dar enfim, eu vou dar uma explicaçãozinha sobre o que seria essa resposta, porque, enfim, eu acho que é uma questão importante, só que como a gente já está pro final da aula, eu vou já responder assim com vocês. Que razões explicam a descoberta do ouro no Brasil exatamente no final do século XVII, momento no qual todas as demandas, todas as demais atividades econômicas na colônia atravessavam uma profunda crise. Bom, o que vai explicar essa descoberta do ouro é que, como esses bandeirantes, e, enfim, quando a gente pensa em bandeirantes, eles são pessoas normais, assim, do cotidiano daquela sociedade, então essas pessoas, com o declínio da economia açucareira, o que resta para essas pessoas é pensar em outras formas de ganhar dinheiro. E, enfim, uma dessas outras formas de ganhar dinheiro é através do bandeirantismo, que seria, enfim, essas pessoas seriam pagas para ir desbravando por dentro do território brasileiro, tentando descobrir jazidas de ouro. Então, enfim, se reside mais ou menos nesse aspecto essa questão. Agora a questão 9, a questão 10. As, que fala assim, as pirâmides a seguir representam a organização da sociedade brasileira colonial em duas regiões distintas. Daí que na questão ele está pedindo qual a diferença mais importante entre elas quanto à estrutura e aos grupos sociais. Bom, aqui nessa primeira aqui, ela tem uma diversidade maior aqui nesse meio, então a gente já consegue perceber que essa daqui se trata desse período do ouro. E essa daqui, essa segunda, é uma que foca mais no início da colonização, que a sociedade ela estava dividida em mais ou menos duas camadas, que seria a de senhores e de escravos. Então, enfim, a, a primeira questão eu já acabei respondendo aqui, mas vocês podem ficar à vontade para responder essa segunda questão, essa questão B. E se vocês quiserem responder no chat, eu vou voltar na tela aqui para ver a resposta de vocês. Enfim, mas se vocês quiserem ligar o microfone também, tá tranquilo, tá?
E aí, gente, vocês têm alguma resposta em mente sobre essa questão? Ou vocês preferem que eu explique aqui um pouquinho para vocês? Estão pedindo no chat para explicar, professor, por favor. Tá bom. Enfim, como a gente viu aqui, a questão, a principal diferença entre essas duas pirâmides é o surgimento desse grupo intermediário aqui. E, enfim, e perguntar a que deve essa diferença. Então, o porquê esses grupos intermediários nasceram nesse momento. Então, a gente tem aqui tropeiros, oficiais, burocratas, soldados, clérigos, profissionais liberais, pequenos mineradores. E essas são profissões assim intimamente ligadas ao surgimento da cidade, ao comércio, enfim, ao funcionamento de toda essa burocracia que o surgimento de uma cidade nesse momento carrega. Então a gente tem aqui os tropeiros, que seriam mais ou menos uma atividade mais ou menos parecida com comerciantes. A gente também tem oficiais, que são pessoas que trabalham nas cidades, burocratas que trabalham nas cidades, soldados que também têm uma relação com as cidades, clérigos, profissionais liberais, pequenos mineradores. Então, enfim, toda essa diversificação econômica que vão surgir com o aparecimento dessas atividades é o que se deve a essa diferença. E, enfim, não sei se ficou claro ou não. Posso retomar aqui se não tiver ficado claro para alguém. Tá tudo bem? Beleza. Eu vou passar aqui algumas porque a gente já está chegando um pouquinho pro final. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar agora algumas questões sobre as guerras e revoltas que a gente estava comentando no início da aula. E agora, 24, ela fala assim: quase 70 anos antes da Inconfidência Mineira, então a gente já tem um local, mais ou menos o local onde acontece, ocorreu um outro movimento na mesma cidade de Vila Rica, questionando o excesso de impostos cobrados que incidiam sobre a mineração, a criação das casas de fundição e a falta de liberdade. Trata-se do movimento conhecido como, então como a gente viu no começo da aula, tinha um movimento que ele era mais ou menos, servia como um embrião à Inconfidência Mineira, que era um movimento que tinha acontecido anteriormente, no mesmo local, com ideias, enfim, não eram ideias mais ou menos parecidas, porque a Inconfidência Mineira ela carrega ideias iluministas, e essa revolta que o autor está querendo nessa questão, ela é uma revolta nativista. Mas mesmo assim, por ser uma revolta que acontece na mesma cidade, ela vai acabar influenciando a Inconfidência Mineira. E, enfim, se vocês quiserem responder, fique à vontade. Eu vou olhar o chat aqui também. É a letra A, né? Aham. Tá certo. Eu não sei, eu acho que vocês não precisam ficar tanto atento nos nomes assim de quais eram as revoltas, mas enfim, eu acho que o que a gente tem que ter em mente, e foi por isso que eu selecionei essa questão, era que uma revolta ela tinha um caráter nativista,
ou seja, era um caráter que não existia essa ideia do ser brasileiro, e a outra é a Inconfidência Mineira, que ela tem que ela é influenciada por ideais iluministas, que tem essa ideia de separação do estado de Minas Gerais e a criação de um novo estado, independente de Portugal. Então, são questões importantes que a gente tem que ter em mente. Enfim, e não só ficar se prendendo nos nomes das revoltas. Bom, agora 25. Com relação aos movimentos nativistas na história do Brasil, assinale a alternativa incorreta. Bom, deixa eu chegar um pouco para baixo aqui. Se vocês quiserem responder no chat também, eu vou ficar olhando aqui enquanto isso. Eita, não dá pra... Já ia pedir também. Foi mal, achei que continuava apresentando lá. Desculpa. Enfim, eu só ia pedir se alguém responder no chat agora pra abrir o microfone e falar, que eu não vou conseguir ver, tá bom? E aí, gente? Vocês querem que eu dê uma explicada com vocês em cada alternativa? Daí a gente escolhe a alternativa correta? Pode ser desse jeito? Não sei se alguém já respondeu aqui. Professor, dá uma explicada pra gente abrir um pouco a mente. Beleza, então. Aqui na questão, houve movimentos nativistas, como a gente viu, eles não tinham essa ideia de ser brasileiro, essa ideia de nação, essa ideia de que eu sou um brasileiro, então eu tô aqui construindo essa revolta porque eu sou brasileiro e eles são portugueses, então tem esse sentimento enfim, geram esse sentimento de independência de Portugal a partir desse sentimento de ser brasileiro. Então é mais ou menos isso que essa questão tá pensando. Só que, enfim, mais uma vez, os movimentos nativistas, eles não tinham essa ideia de ser brasileiro, eles não tinham essa ideia de nação, enfim, essa ideia de nacionalidade brasileira. Essa ideia só vai surgir depois da independência do Brasil, em 1822. Enfim, como eu falei antes, depois, bem depois mesmo, porque, enfim, com a independência, quem continua no governo do Brasil ainda eram os portugueses, então isso vai acontecer bem, bem depois de 1822. Bom, então eu vou ler a primeira aqui. Ocorreram no Brasil, principalmente após a Restauração, em 1640, quando a crise portuguesa obrigou a coroa a intensificar o processo de arrocho colonial, que é uma questão correta, porque, enfim, ela se enquadra aqui nesse recorte temporal que a primeira parte da questão traz. E lembrando que a maioria
dessas revoltas, ela vai acontecer porque Portugal está em crise, e se Portugal está em crise, ela vai intensificar a fiscalização na sua colônia, e intensificando a fiscalização na colônia, esses moradores da colônia eles vão se sentir revoltados e vão se organizar para que essa fiscalização não aconteça. Então, essa é uma questão que está correta. Agora, B. A mineração e as imensas possibilidades de arrecadação para a coroa geraram um agravamento do fiscalismo, fato responsável pela eclosão de revoltas. Que também é uma questão parecida com a anterior, que, enfim, o agravamento do fiscalismo, que Portugal aumentava, essa questão de fiscalização sobre a colônia, e, enfim, os revoltosos eles se organizavam a partir desse sentimento de revolta contra esse fiscalismo, então também é uma questão que está alternativa correta. Agora C. Foram movimentos já marcados pelo ideal de nação e pela ideia de que a solução dos problemas específicos só poderia ser alcançada pela independência em relação a Portugal. Essa é uma questão que está incorreta. Eita, achei que ia fazer um xizinho. Então, essa seria a questão para a gente assinalar, porque, lembra, acho que é uma... Enfim, como eu falei anteriormente, a gente não precisa ficar se prendendo tanto nos nomes, mas eu acho que alguns conceitos são importantes da gente lembrar. E um dos principais deles é que esses movimentos nativistas, eles não têm esse ideal de nação nesse momento. Então, enfim, esse, esse, esse conceito ele vai aparecer em muitas questões aqui para frente, porque, enfim, como eu comentei, esse sentimento de nação ele vai só acontecer depois da independência. Então, na próxima aula que vocês tiverem com a Ingrid, ela também vai comentar um pouquinho sobre isso, eu acho. Enfim, se ela não comentar, eu posso fazer um resuminho aqui com vocês no início da aula, mas enfim, é uma questão muito importante esse conceito a gente ter em mente quando a gente for responder algumas questões, porque aparece muito. Bom, deixa eu ver aqui agora que eu acho que essa daqui vai ser a última para a gente que está dando nosso tempo. E eu vou ler aqui. Não resta outra coisa senão cada um defender-se por si mesmo. Duas coisas são necessárias, a fim de se recuperar a mão livre no que diz respeito ao comércio e aos índios. Enfim, como eu tinha explicado para vocês no começo da aula, a revolta que tem essa relação com os indígenas é a revolta de Beckman, que, enfim, foi um desses caras aqui, foi o líder, um dos líderes. E, enfim, a questão está pedindo assim: as principais reivindicações do líder da revolta que leva seu nome são como vai ser a última, eu vou dar um tempinho aqui, mas se vocês quiserem que eu comente, eu também, enfim, só dá um toque aí pelo É a microfone. letra A, né? Isso. É a letra A. Enfim, aqui tem alguns elementos centrais, assim, eita, que a gente já liga, assim, com a revolta dos Beckman, que é a Companhia do Comércio do Maranhão e os jesuítas. Ou seja, a companhia ela tinha monopólio sobre diversas atividades comerciais, então isso acabava prejudicando os fazendeiros. E outra coisa que prejudicava os fazendeiros eram os jesuítas, porque esses jesuítas queriam defender os indígenas da escravidão. Então, e como esses fazendeiros eles queriam usar esses indígenas, essa mão de obra indígena na escravidão, eles também queriam a expulsão dos jesuítas. Enfim, então essa é a questão correta. E hoje enfim, a gente encerra aqui, mas se tiver ficado alguma dúvida sobre esse assunto, ou se tiverem alguma outra questão, enfim, como eu só falei, tipo, a gente não precisa ficar se apegando tanto aos nomes, e sim ao contexto em que essas revoltas acontecem, se elas estão ligadas com os ideais iluministas ou não,
se ela tem esse sentimento de nação ou não, se ela é uma revolta separatista. Enfim, essas são alguns conceitos que a gente precisa ficar atento quando a gente for responder esse tipo de questão. Então, acho que por hoje era isso. E, enfim, espero que a aula tenha esclarecido as dúvidas de vocês. E, enfim, fiquem à vontade para falar alguma coisa no chat, se vocês quiserem agora. E na próxima aula, como não sei se vai ser a próxima da semana que vem, mas na próxima aula da frente da Ingrid eu vou trazer alguma coisa mais elaborada, porque o século XIX ele já é um pouco mais conteudista, então eu vou fazer um resuminho com slides no começo da aula, então, enfim, por favor, apareçam também, que o século XIX ele aparece muito nos vestibulares, é o século mais importante assim para a história do Brasil. Enfim, muito importante mesmo, então, enfim, quando eu mandar mensagem lá falando sobre o século XIX, por favor, apareçam aqui também, que vai ser importante a gente conversar sobre isso. Então, por hoje era isso, tá bom? E obrigado pela participação de vocês. Eu vou parar de gravar aqui, tá?